Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao Psicobranding. A gente vai começar agora a nossa quarta aula, terceira aula do bloco sobre o cérebro humano, para a gente compreender os mecanismos aí de funcionamento do cérebro humano. E essa aula vai falar sobre a relação de consciente e de inconsciente. A gente vai trazer alguns conceitos dessa perspectiva e como se conecta com marcas e com tomadas de decisão. Então, eu considero essa aula uma das mais importantes do curso, se não a mais importante, porque é aqui que a gente vai entender essa relação da construção de marca e os seus impactos nos processos de tomada de decisão e como isso opera no nosso inconsciente. Olá. No mínimo interessante, hein? Vamos lá. Ops, errei aqui. É esse o layout. Então, vamos lá. O título dessa aula é Marcas Vivem no Inconsciente. Só isso aqui já traz para a gente uma super perspectiva do que a gente vai ver e da importância do inconsciente nos processos de tomada de decisão. Eu vou começar essa aula retomando esse chart que eu trago na nossa aula de introdução, na aula 00. Então, se você não assistiu a aula de introdução, sugiro que você vá lá, dê uma olhada. Lá eu trago um pouco já esse conceito, que é o conceito que vai permear toda a nossa construção de conteúdo e de conhecimento ao longo de psicobranding, tá? Que é um produto, ele não é vendido na loja. O produto ele é vendido no cérebro do consumidor. É disso que a gente está falando. Então, quando a gente compreende esse raciocínio, a gente entende que toda a estratégia de comunicação, de marca, precisa ser desenhada e arquitetada considerando o modelo de resposta, modelo de construção do nosso cérebro para promover uma resposta a um estímulo externo pro ambiente externo, tá? E aí aqui a gente fala de inconsciente, a gente já viu nas aulas anteriores que o inconsciente tem um papel muito significativo nas nossas tomadas de decisão. A gente já viu que 95% das nossas tomadas de decisão são inconscientes e rápidas, regidas por um processo de associação com aprendizados, memórias e emoções. E toda essa estruturação cria padrões mentais de fácil acesso para que a gente opere as nossas respostas aos estímulos externos de maneira rápida e dinâmica para garantir a sobrevivência no ambiente, considerando o processo evolutivo do cérebro e do comportamento. A gente já viu tudo isso até aqui. Então, a partir de agora, a gente vai olhar para o aparelho psíquico, para os conceitos do aparelho psíquico, e como esses conceitos se conectam de fato aos conceitos de branding, aos conceitos de tomada de decisão e de ação, ok? Então, para a gente falar de inconsciente, a gente precisa falar de Sigmund Freud. O Freud ele foi um médico neurologista, médico neurologista que viveu na Áustria, na Europa, no período entre guerras, Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, e ele é considerado o pai da psicanálise. Tá? A psicanálise é uma estrutura teórico, conceitual e prático, que pretende ajudar nos processos de ressignificação de informações que estejam presos no nosso inconsciente, mas que ainda assim têm impacto e determinam os nossos comportamentos conscientes. Essa é a grande teoria de Freud. Ele vai dizer para a gente que existe um aparelho inconsciente na nossa psique, na psique humana, recheada de memórias, recheada de lembranças, de situações, experiências vividas. Essas experiências são guardadas no inconsciente, muitas delas traumas, e situações que a gente não se sente confortável de se lembrar delas. Então, elas ficam escondidas no inconsciente, porém elas não ficam sem ação, inatas. Elas têm ação sobre o nosso comportamento, sobre as nossas tomadas de decisão e sobre as nossas ações. A psicanálise, enquanto clínica
enquanto tratamento, se a gente pode chamar assim, uma linha paralela à psicologia atual, à psicologia moderna, ela tem essa pretensão de investigar o aparelho inconsciente, o aparelho psíquico inconsciente, encontrar as respostas sobre traumas, sobre questões vivenciadas pelo indivíduo analisado, trazer essa matéria-prima do inconsciente que está impactando no comportamento à tona, trazendo à tona, a gente consegue fazer um processo de ressignificação, não de apagamento, né, mas de ressignificação. Eu ressignifico essa questão e eu consigo viver de maneira mais tranquila e harmoniosa com essa questão que até então era uma questão que gerava um comportamento ruim para o indivíduo, fato que levou ele ao processo terapêutico, à terapia em si, tá? Então, conceitualmente, a psicanálise é isso, mas o que interessa para a gente da psicanálise de Freud é o conceito. A divisão do aparelho psíquico entre consciente, pré-consciente e inconsciente, e o entendimento de que a matéria-prima que está presente no inconsciente tem um impacto direto no nosso comportamento. De novo, a gente já viu nas aulas anteriores a fala do Daniel Kahneman, economista, pai da economia comportamental, que traz para a gente a ideia de que aproximadamente 95% das nossas tomadas de decisão são inconscientes, rápidas e intuitivas, presentes no nosso inconsciente. Tá? O consciente, para Freud, então, é essa ponta do iceberg que a gente consegue ver, que a gente consegue tatear mentalmente, está nesse universo do pensamento presente, então está vivo, operante efetivamente nesse aparelho psíquico. O pré-consciente é aquilo que está no limiar entre o inconsciente e o consciente, está preparado para emergir para o consciente, mas ainda é um espectro do inconsciente. E o inconsciente, que é a imensa maioria dessa parte do todo do iceberg, que comporta aí todas as nossas memórias, emoções, traumas, experiências, como se fosse de fato um local onde todos esses elementos coexistem e impactam diretamente nos nossos comportamentos, sem que a gente tenha controle consciente disso, tá? Isso é muito importante. Então, antes de introduzir, de fazer uma conexão entre marca e aparelho psíquico consciente e inconsciente, é importante a gente trazer aqui, deixar muito claro alguns conceitos, já que vão navegar por todo o curso de psicobranding, então dá uma print nessa tela, porque ela é bem importante para a gente ao longo do curso, tá? A gente precisa ter muito clara a diferença entre marca, branding e ativos de marca. São elementos diferentes. Marca é significado no imaginário do consumidor. Tudo que a comunicação de marca produz em termos de comunicação e desperta a atenção, a percepção e a conexão com a audiência, é levado para o inconsciente da audiência, do consumidor. No inconsciente, ele vai gerar uma série de associações com outras informações dessa mesma marca e com outras informações de experiências e vivências vividas por essa pessoa, que estão lá nesse inconsciente também. Esse processo de associação é como se você colocasse todas as informações ali, mais essas informações de marca, que a marca projeta para o consumidor, em um liquidificador. Você mistura, bate tudo ali, e ali sai um produto. Esse produto relacionado à marca é um significado. Essa marca tem um significado a partir de todas essas associações realizadas no nosso inconsciente. Então, quando a gente pensa no exemplo de McDonald's, que a gente trouxe na aula de introdução ao psicobranding, a gente tem a ideia da fome, né, de ativar a fome. Claro, a fome ela é uma ação efetiva do nosso corpo, né? Eu sinto de fato fome. E é o que fica mais fácil para o processo de construção de significação de uma marca a partir disso. Mas para ficar claro no exemplo,
Então, quando eu vejo todos os ativos de marca de McDonald's, potencialmente todo o mix de informações que a marca projetou no meu inconsciente, mas tudo aquilo que eu já tenho no meu inconsciente das minhas experiências, não necessariamente relacionadas à marca McDonald's, mas que se aglutinaram as informações da marca McDonald's, tudo isso misturado devolve para mim um significado de marca, que pode ser fome, que pode ser pertencimento, enfim. Então, esse processo de significação, quando eu vejo novamente o logotipo, as cores, as identidades visuais da marca, eu trago à tona do meu inconsciente para o inconsciente esse elemento de significação de marca, que no caso do McDonald's é a fome, por exemplo, tá? Então, aí, aqui fica claro entender que os ativos de marca são essas chaves que abrem esse espectro do inconsciente para trazer para o consciente os elementos que geram o significado dessa marca para o meu aparelho psíquico. Então, marca é esse significado que eu resgato do meu inconsciente, que eu formo no meu inconsciente e que eu resgato do meu inconsciente, ok? Branding é a definição e a projeção de elementos que construirão o significado de marca no imaginário do consumidor. Então, branding é esse trabalho de escolher quais são os elementos que vão representar a minha marca, que potencialmente vão abrir essa chave para o imaginário e que vão ajudar no processo de projeção de toda a minha narrativa, de tudo aquilo que eu quero ser no inconsciente do consumidor enquanto marca. Esses elementos, o branding vai ajudar no processo de levar, introduzir isso no imaginário do consumidor. Então, a identidade visual do McDonald's, por exemplo, o seu processo de definição de qual é o melhor elemento para representar a marca, isso é branding, tá? E aí a projeção disso também é branding. Então, eu estou falando daquela equação que a gente viu na aula passada, os ativos de marca, mais a experiência do consumidor e mais a opinião pública de especialistas, construindo esse ativo, esse grande ativo de marca para o nosso imaginário, e como eu levo isso de fato para o imaginário do consumidor, através de frequência, contexto e contraste, e obviamente através dos canais de marketing que eu escolho para conectar marca e consumidor, ok? Então, branding é essa equação na prática. Agora, quando a gente fala dos ativos de marca, os ativos são esses elementos que a gente está falando: personalização, posicionamento, identidade visual, as narrativas, a estratégia de narrativas que eu desenvolvo, que vão construir o significado no nosso imaginário, vão ajudar nessa construção, e que são também chaves para acessar o imaginário do consumidor, para ele trazer de volta para o consciente esses significados construídos no seu inconsciente sobre a marca. Ok? Então, isso, branding é significado. Vamos resgatar esse chart aqui das aulas anteriores. Você tem um consumidor, quando ele olha para a Swoosh, que é o símbolo da Nike, isso abre um campo no imaginário dele, que traz à tona, que traz para o consciente todo o processo de significação dessa marca. Então, Nike representa tecnologia, representa sofisticação, o que quer que seja, isso vem à tona, vem do inconsciente para o pré-consciente e para o consciente, a partir do momento que eu dou atenção, que eu percebo, que eu olho para um elemento que configura esse projeto de marca no meu inconsciente, ok? Então, aqui a gente já tem subsídio e conceitos suficientes para entender como essa relação que a gente está apresentando aqui no chart se dá de maneira efetiva, inconsciente e tomada de decisão. Então, a primeira figura, o primeiro iceberg, é a teoria do aparelho psíquico do Freud, consciente visível e inconsciente submerso, e o pré-consciente trafegando entre esses dois universos, ok? Do lado, a gente tem a relação de marca e de comunicação, a construção de marca, e a gente vai ver isso no próximo chart, todo o processo de construção de posicionamento, de personalização, de identidades visuais e de
e de narrativas empáticas, eu construo, né, de maneira consciente e projeto no inconsciente da minha audiência, no inconsciente do meu consumidor, e ali ele vai se associar com outras informações, seja da marca, seja de outras informações da vida desta pessoa, né? Então, se a pessoa tem um trauma em relação à fome, por exemplo, os elementos da marca de McDonald's vão se associar de maneira diferente para uma pessoa que come hambúrguer e batata frita desde criança, por exemplo. Então, essa formação também ela é muito individual, a partir dos históricos de vivência dessa pessoa, mas, no geral, as narrativas de marca, elas conseguem entregar uma significação única e precisa, macro, que vai destrinchar, que vai desmembrar depois em associações mais personalizadas de acordo com cada indivíduo. Mas, no geral, a construção de marca consegue produzir associações no inconsciente que sejam mais uniformizadas e mais compartilhadas com todo mundo, ok? Mais amplas, tá? Em algumas das próximas aulas, a gente vai falar sobre o inconsciente coletivo e sobre o poder da coletivização da informação no nosso inconsciente, tá? E as marcas também operam muito nisso a partir das personalizações. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? A comunicação, o que é visível, né, na consciência, o que desperta a minha atenção, é o processo go-to-market. É como eu traduzo esses meus conceitos de ativos de marca para a comunicação nos canais de marketing. Então, no Instagram, na mídia offline, na mídia digital, nas mídias exteriores, nas comunicações da empresa com o consumidor, todos eles alinhados com os ativos de marcas construídos ao longo do tempo para a construção de marca, eles são conscientes, eles estão perceptíveis e servem como uma ponte para que eu leve o conceito de marca que eu quero trabalhar, e eles estão evidenciados na nossa narrativa, na narrativa de marca, pro inconsciente, tá? O terceiro paralelo é em relação à tomada de decisão e à ação de compra. Então, tomada de decisão, entre a tomada de decisão e a ação de compra, existe um espectro de acontecimentos no cérebro, tá? Então, isso é um conceito que, primeiro, a gente tem que ter muito claro, principalmente quem trabalha com vendas, quem é de times, quem atua em times comerciais, precisa ter isso muito claro, que é tomada de decisão de compra não significa ação de compra, são coisas distintas. O teu consumidor pode tomar a decisão de comprar o teu produto, mas não comprar o teu produto. Entre a tomada de decisão e a ação de compra, existe um espectro de comportamentos fisiológicos e de questões neurológicas que inibem ou permitem que uma tomada de decisão se torne uma ação efetiva. Então, eu tomo decisões no inconsciente. O meu inconsciente toma uma decisão a partir de um processo de análise, de associações, de uma série de questões que envolvem essa trajetória que a gente acabou de ver no processo evolutivo, conectado muito a emoções e aos aprendizados e às memórias, relacionados à minha perspectiva de experiências passadas e de resultados em comportamentos a partir dessas experiências. Tudo isso impacta nos processos de tomada de decisão para uma potencial compra, ok? Tomei a decisão de compra, esse é o primeiro passo. A gente vai ver nas próximas aulas o passo a passo de como funciona essa transição de tomada de decisão e de ação. Mas o que a gente precisa entender aqui é que entre uma coisa e outra existe um processo de inibição ou de permissão a partir da análise do contexto onde o indivíduo está inserido. Se ele está presente num contexto que permite a ação, o meu sistema vai permitir que o meu músculo se comporte para o processo de compra. Se eu estou imerso num ambiente que não permite, num contexto que não é favorável para essa minha ação, eu vou passar uma vergonha, não é o que eu tenho que fazer agora, por exemplo, o meu corpo vai inibir o processo de ação, e aí, consequentemente, olhando para o espectro de negócio, os processos de ação de compra efetiva.
E aqui entra um processo de racionalidade também muito, muito fortemente. Também a gente vai olhar mais para frente de maneira mais profunda e analítica, tá? Então, esse chart aqui, ele é muito importante para a gente ter isso gravado ao longo de todo o nosso curso aqui de psicobranding. Essa relação entre inconsciente, construção de marca, construção de significados e tomada de decisão, dentro de um espectro de inconsciência, e o processo de consciente, de comunicação aparente e da compra em si, de um âmbito racional e consciente, unidos em paralelo nessa perspectiva que o Freud traz para a gente, que a gente pode trazer uma metáfora com o iceberg, tá? E é que a gente começa a olhar de maneira mais profunda para isso, como isso funciona na prática, tá? Então, de novo, essa figura do iceberg, a marca no inconsciente gerando significação a partir dos meus ativos de marca projetados pela minha comunicação, fundamentados em posicionamento, em personalidade, em identidade de marca, identidade visual, e das minhas narrativas de empatia. Quero deixar bem claro aqui, a gente vai olhar essa construção desses elementos no detalhe, no bloco de marca, tá? Por enquanto, a gente só precisa saber que elas operam no nosso inconsciente. Juntas e unidas a todo o meu espectro de informações, matérias-primas no meu inconsciente, de vida, de experiências, eu construo um significado de marca, tá? Dentro do meu inconsciente. Como eu faço isso? Através de frequência, contexto e contraste, que são as ferramentas de marketing que eu utilizo para projetar esses elementos de marca no imaginário, no inconsciente dos consumidores. E aqui eu vou trazer uma coisa muito importante que a gente tem que ter muito claro. Eu não estou falando de propaganda subliminar, tá? Existe propaganda subliminar, a gente sabe disso, no cinema, etc. Mas eu não estou falando disso. Não estou falando de uma ação subliminar numa mensagem publicitária. Não é isso. Eu estou falando de uma estrutura psíquica que opera no nosso inconsciente, que opera na nossa vida de maneira categórica. O nosso aparelho psíquico ele é constituído dessa maneira, então não tem como fugir disso. O que eu estou dizendo é, marcas que pretendem construir marca e construir conceito de marca no imaginário do consumidor precisam fazer um projeto de projeção desse conceito de marca no inconsciente do consumidor e no inconsciente coletivo. Isso é um fato, porque que fique claro para vocês que estão me ouvindo. Branding se constrói de maneira consciente ou de maneira inconsciente, olhando pela perspectiva de negócio, tá? Por exemplo, você é um dono de negócio e você não investe oficialmente em branding, eu sinto te informar. O teu branding está sendo construído, porque se branding é construção de significação no imaginário, no consciente humano, muito a partir das experiências de consumo e das opiniões também, a gente já viu isso na equação de marca, uma experiência entre a sua empresa que não investe em ferramentas de branding e o consumidor gera um significado no imaginário inconsciente dessa pessoa. Ponto final. Esse significado é o teu branding. Esse significado pode ser negativo se a tua relação com o consumidor não for boa, ok? O que a gente fala de construção de ativos de marca, a importância disso, é que ele ajuda nesse processo de construção de significação que vai além desses elementos aos quais você investe para construir. Então, posicionamento, personalidade, narrativa, identidade, são escolhas que o seu negócio faz para representar o teu negócio no inconsciente coletivo, no inconsciente das pessoas e abrir essas chaves de significação. Você pode escolher por não fazer isso, mas invariavelmente, de alguma maneira, essa significação, se você tem uma relação com o consumidor, essa significação de branding vai acontecer. Só que você não tem o controle sobre essa construção. Quando você investe em construção de marca, você passa a ter o controle maior sobre esse processo de construção de significado do teu negócio, da tua marca, no imaginário e no inconsciente do consumidor. Claro?
Ok. E aí, quando a gente olha para os processos, quando a gente faz o paralelo desse processo com os processos de tomada de decisão e de ação de compra, o que delimita essa inibição e essa permissão de tomada de decisão e comportamento efetivo, olhando para a marca, são duas coisas. Dentro do contexto onde eu estou inserido, isso é importante, mas o que de fato faz eu tomar ação é o significado que essa marca tem, significado positivo. A gente olhou já lá atrás, a gente vai ver mais profundamente na frente quais são esses significados no cérebro, pertencimento, empatia, transformação e assim por diante. E um outro elemento que é muito importante nessa equação é o que a gente chama de disponibilidade mental, que é quando o consumidor, vamos pensar em McDonald's, quando o consumidor sente fome, eu quero que McDonald's seja a primeira marca que ele pense. Isso é disponibilidade mental. Eu estou conectando um desejo, um anseio físico ou de comportamento, quer que seja, com o conceito, com a significação de marca que eu consegui construir no imaginário dessa pessoa. Esse conceito e essa significação, ela é tão forte, ela é tão precisa, ela é tão presente no imaginário desse consumidor, ela trafega tanto no consciente, inconsciente, pré-consciente, que no momento que eu sinto fome, o meu corpo desperta essa conexão com essa significação, a primeira marca que eu penso é em McDonald's, mesmo sem ver os elementos visuais, mesmo sem me conectar de maneira real com essa marca no ambiente onde eu esteja operando, ok? Então, isso vai ajudar, a disponibilidade mental vai ajudar muito a gente a transformar tomada de decisão em ação de compra. E para ter disponibilidade mental, eu tenho que ter um processo de significação no inconsciente muito forte, frequência muito contínua, para que eu consiga estar o tempo inteiro trafegando nesses universos de consciente, inconsciente e pré-consciente do meu consumidor, tá? Então, essa aula, ela traz bastante conceito, a gente, em meia hora, olhou para isso, é muito pouco tempo, tá? Mas a ideia é justamente trazer essas pinceladas de conceito, essa uniformidade de conteúdo, para que vocês comecem a despertar para a compreensão do quão importante é os processos de construção de marca no inconsciente e o quanto isso impacta a tomada de decisão. A gente vai falar muito mais sobre isso ao longo do curso, a gente vai trazer as ferramentas de construção, mas esse é o pano de fundo. Precisa olhar, essa aula, talvez de novo, seja mais importante, porque de fato ela funciona como um pano de fundo para a gente trabalhar todos os conceitos de construção de marca, de comportamento de compra no processo da jornada de compra do consumidor, e, enfim, todos os elementos que constituem a tua estratégia comercial lá no fim do dia, tá bom?